Talvez muita gente não saiba, mas hoje, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. Eu vou até perguntar para a doutora se é assim mesmo que a gente fala, mas tudo bem. A data é um lembrete da importância dos cuidados de conscientização sobre a doença. E só para você ter uma ideia, cerca de 9% da população adulta de Campo Grande sofre com essa doença, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, então, é importante tirar todas as dúvidas e discutir o assunto nessa data que é bastante importante, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Band Cidade a endocrinologista Érica Abel da Silva, que vai falar sobre esse problema muito sério. Érica, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Obrigada, pela disponibilidade de estar aqui. Eu já vou te fazer essa pergunta assim, você sabe por quê? Eu não gosto desse nome, eu vou falar a verdade. Eu sou muito autêntico, então já vou falar. Eu vejo assim, se o nome é Dia de Comemorar Diabetes, não dá, né, doutora? É um dia de alerta, né? Vamos falar assim, né? Verdade. Acho que se esse é o nome mesmo, eu já vou fazer uma sugestão aqui para todas as organizações de saúde mudar para isso, né? É o dia de combate, da lembrança de que essa doença é grave, é importante, é grave e a gente pode fazer um tratamento preventivo, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Na verdade, é um dia, de conscientização com relação a essa doença que é uma doença tão prevalente no mundo inteiro. E não diferente aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul também, e que faz necessário a gente fazer uma conscientização da população com relação à prevenção, ao diagnóstico e principalmente aos cuidados de tratamento do diabetes. Tá certo. Doutora, agora a diabetes, ela tem várias formas dela surgir nas pessoas. Ela pode ser, por exemplo, ela pode ser alguma coisa que é de família, alguém tem mais tendência, a idade conta. Acho que é importante esclarecer isso também para que as pessoas que estão em casa agora, se ela tem uma família, por exemplo, com mais idosos, com pessoas que já passaram determinada idade, dá para ligar o alerta em situações diferentes? Isso, dá sim. Na verdade, nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é mais comum nas crianças e adolescentes, que esse tem um componente, uma predisposição genética da criança, não necessariamente uma relação familiar. E o diabetes tipo 2, que é o mais incidente, é o mais comum, 90% das vezes é o diabetes tipo 2, que ocorre nos adultos. Então, a idade influencia, com o passar dos anos a incidência aumenta e, na verdade, ela tem um componente hereditário, mas o que mais determina é a situação ambiental do paciente. Então, os hábitos, né? Então, a prática de atividade física, sedentarismo, o que contribui para a pessoa ter mais chance de desenvolver? É ser sedentária, estar acima do peso, ter um hábito alimentar inadequado. Então, esses fatores são os grandes determinantes. Tá a certo. Obesidade é a principal. O principal é a obesidade. Agora, então, aí já um pouco entra na pergunta que eu quero fazer para a senhora, que é a seguinte. Que seriam os alimentos vilões dessa história? Existem alimentos específicos que a gente pode evitar para evitar também a diabetes? Na verdade, como prevenção, a gente não tem um alimento em específico, porque o que faz com que a pessoa desenvolva o diabetes é o fato dela estar acima do peso. Sim. E isso advém do fato de ser sedentária, de estar com uma alimentação inadequada, independente de qual seja essa alimentação, desde que faça com que ela ganhe peso. Quando o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, aí é importante quais são os alimentos que mais faz essa glicose subir mais, a glicose no sangue, o açúcar no sangue. São os alimentos, os carboidratos, que é o doce, que é muito comum, os derivados da farinha. Então, são os alimentos que mais vai fazer subir a glicose no sangue. Diferente da proteína da carne, que não sobe, o queijo, os legumes, as verduras, sobe menos. Então, na verdade, quando o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, os carboidratos são os grandes vilões. Tá certo. Agora, doutora, a endocrinologia, que é a sua especialidade, trata da questão física dessa história do diabetes, né? Tudo isso que a senhora está falando aí, até da alimentação que precisa, a forma como você mexer nesse mecanismo físico. Agora, é uma dúvida minha que eu acho que as pessoas têm em casa também. A junção disso com o trabalho psicológico também pode ajudar as pessoas nisso? Porque a gente sabe que a obesidade, ela não surge às vezes do nada. A gente não quer comer demais só pelo prazer de comer demais. Tem um monte de coisa que pode estar por trás disso. Nessas campanhas, isso também é contemplado? A senhora acha que precisa? Isso também é contemplado. É por isso que é importante a gente falar sobre isso, fazer a prevenção, e a parte psicológica é muito importante. A gente costuma dizer que a obesidade, ela não é
As pessoas não são obesas porque querem, é uma doença crônica, você tem alterações que fazem isso e isso tem muita influência do psicológico. A gente costuma dizer que você emagrece mais no psicólogo do que na nutricionista Sim. ou no endocrinologista, porque é uma coisa, a gente precisa trabalhar o emocional, porque acaba que às vezes a gente desconta na alimentação alterações psicológicas, né? Então influencia bastante. E até para você aceitar o diagnóstico de diabetes, porque às vezes a pessoa, nem todo mundo lida bem com isso, ninguém gosta de ter um diagnóstico de ser diabético. E isso também acaba influenciando bastante no acompanhamento desse paciente, a forma como ele lida com a doença. Né? E num dia como hoje, que é um dia que a gente está aí para esse dia do alerta, da prevenção, da importância da prevenção com relação ao diabetes, o que é feito? Quais são as ações? Tem alguma ação que é feita de teste gratuito ou de teste que as pessoas podem fazer? Existe algo que a gente pode agir proativamente para fazer essa prevenção hoje, nesse dia especial? Nesse dia especial, geralmente nós fazemos muito a conscientização, a divulgação, não só do dia, mas principalmente sobre a doença do diabetes e orientar as pessoas que é necessário fazer o diagnóstico. Então, para isso, a gente sempre divulga. Nós temos hoje, a pessoa pode procurar o seu médico, de preferência ter acesso a um especialista, mas ele pode ir no clínico, ele pode ir no posto de saúde. Todo paciente que tem sobrepeso, obesidade, que tem um familiar com história de diabetes, ele precisa uma vez por ano fazer seus exames laboratoriais para que possa ser feito o diagnóstico. A gente só consegue fazer o diagnóstico fazendo o exame de sangue. Por quê? Porque o diabetes geralmente ele é assintomático. 50% das pessoas não sabem que tem diabetes e tem. Então, realmente a pessoa precisa fazer um exame laboratorial, passar pelo seu médico, um clínico ou um endocrinologista, pedir o exame da glicose para que possa ser feito o diagnóstico. Tá certo. Agora, só para a gente finalizar, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seguinte. Tudo bem, eu posso fazer a prevenção sem estar sentindo nada, né? Isso é ideal. Esse é o mundo ideal. Isso. O mundo ideal, eu faço a prevenção sem estar sentindo nada, eu parto para fazer exercício físico, eu vou comer menos doce, eu vou fazer a prevenção. Agora, eu não fiz. Quando é que eu tenho que ligar o alerta? Quais são os sintomas que me mostram assim, olha, isso pode ser diabetes, tem que correr com isso, porque senão vai se agravar, o gráfico vai lá em cima. Como é que é? O diabetes tipo 1, que é o que acontece nas crianças, ele costuma dar mais sintomas. Então, os pais têm que ficar atentos. A criança começa a tomar muita água, acordar várias vezes para fazer xixi, para ir ao banheiro. É muito comum os pais falarem, eu percebi que ele começou a acordar 4, 5 vezes à noite para ir ao banheiro e tomar água. Isso é um alerta, além do emagrecimento. Então, o paciente ele tem mais fome, ele tem mais sede e ele emagrece ao mesmo tempo. Então, isso fica um alerta. No diabetes tipo 2, que acontece mais no adulto, ele realmente é assintomático. Apenas quando ele está muito descontrolado, com a glicose está muito alta e ele também vai ter esses sintomas. Vai beber mais água, vai ter o aumento da diurese, vai emagrecer, fala, nossa, eu estou sentindo mais fome e estou emagrecendo. Também é um alerta. Bom, então fica aí a dica para quem está em casa, sobretudo os adultos, não ficar esperando sintoma. Isso só quer dizer, né? Exatamente. Se os sintomas vão demorar para aparecer, e quando aparecer pode ser que não dê mais tempo, é melhor fazer os exames periodicamente de uma forma que você consiga controlar isso mesmo antes de aparecer o sintoma. E nas crianças, como a doutora bem explicou, prestar atenção no excesso de consumo de água sobretudo à noite, e o emagrecimento mesmo comendo bastante. É mais ou menos isso, né, doutora? Exatamente. Olha, fico muito feliz, gostaria de ficar manhã toda conversando com a senhora sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada. E agradeço a disponibilidade do seu tempo mais uma vez. E estamos com as portas sempre abertas aqui no Band Cidade, tá bom? Obrigada, Guto. Eu que agradeço sucesso, a oportunidade. Viu? Pode ser por ali. Obrigado. Tá aí, ó. É isso aí, né, pessoal? Buscar informação com quem entende do assunto. Tá aí a doutora dizendo pra gente o seguinte, ó, pra criançada, presta atenção, você tá tomando muita água. Sobretudo, se está tomando água à noite, se está comendo bastante, está emagrecendo, alguma coisa pode estar errada. E pode ser o diabetes, né? Agora, o adulto tem que fazer isso periodicamente, sobretudo se você é uma pessoa que tem sobrepeso, você é uma pessoa que não faz atividade física, não é? Você que se estressa muito, então já procura logo para ver, porque pode ser tarde demais. Muito legal. Gostei da entrevista, muito legal.